Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila e é mais um vídeo da nossa série Literatura Fantástica. Hoje uma edição muito, ultra especial. Eu estou com o José Roberto Toreiro, o autor que eu sou fã faz muito tempo. Eu arrisco dizer que eu entrei no jornalismo por causa do Toreiro. Eu sou absolutamente apaixonado pela obra dele e por alguns dos livros, especialmente os que falam dos Santos. Ele foi, inclusive, o nosso primeiro episódio aqui da série Literatura Fantástica, né? O Santos, o time dos céus, que é também objeto de estudo do meu TCC. Então, eu sou realmente um apaixonado. Então, Toreiro, muito bem-vindo e muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Para mim é um sonho que se realiza. Esse canal já valeu a pena e muito obrigado, seja bem-vindo. Oba, Danilo, é um prazer, né? Vai ser divertido a gente conversar, né? Ainda mais essa semana, onde o Santos conseguiu escapar da zona de rebaixamento, então a gente está um pouco mais contente. Se fosse aí uns 10 dias atrás, seria mais dolorido. Sim, sim. E eu vou começar pedindo para você contar uma história que eu sei que você já contou várias vezes. Eu já li sobre ela, eu já vi várias vezes você falando sobre ela, e é por isso que eu não posso perder a oportunidade de tê-la contada no nosso canal. Então, Toreiro, como que você virou santista? Bem, eu sou de Santos, né? Morava em Santos e tal, e não era assim um aficionado, né? Pelo futebol e tal, não era uma preocupação de criança. Mas aí um dia meu pai chegou e falou que eu tinha que ir na Vila Belmiro, que aquele jogo era muito especial, tal, que eu tinha que ir. Eu falei, tá bom, vamos, né? Aí a gente foi. Eu já era sócio, tinha carteirinha bonitinha, né? Eu devo ter em algum lugar, depois a gente faz um insert. Então, aí a gente foi na vila, tal, né? E aí começou o jogo, tava vendo, nada demais, né? Achei muito bonita a vila, né? Porque quando você vê o campo pela primeira vez, é bacana, né? Sabe aquele campo verde imenso? Você não imagina que é assim, vendo pela TV, né? Aquele monte de gente, é sensacional. Tá, mas estamos vendo o jogo. Aí, de repente, um cara lá no meio do campo se ajoelha e abre o braço, assim, né? Um jogador e tal. Aí eu pergunto pro meu pai, né? Pai, por que ele está fazendo isso e tal? E aí eu vi meu pai era, né? Ele já morreu há uns 10, 12 anos. Era um mineiro muito durão, sabe? Esses garotos de fazenda que dizem que chorar não é coisa, não é coisa de homem e tal. E ele estava chorando, meu pai, né? Sabe, aquele cara que não chora jamais, né? Achei estranho tal, e aí ele me respondeu, "Não, que aquele jogador vai parar de jogar, tal, vai abandonar o futebol." Aí eu falei, eu inocente, né? Mas por que ele vai parar? Ele é muito ruim. Meu pai, né, chorou mais ainda e falou, não, ele é o melhor do mundo. E aí eu olho em volta e tá aqueles homens todos chorando, assim. Falei, cara, que é isso, né? E aí o Pelé, que estava se despedindo naquele jogo, é o Célio de Santos e Ponte Preta, se despede, né? Abre os braços por 4 lados do campo, tal, e vai embora. E aquela emoção gigante, né? De repente, ver meu pai chorar e ver todo mundo chorando, tal, foi um dia em que não tem jeito, né? Você acaba virando santista. Tinha uma disputa na minha família, né? Meu tio é palmeirense, minha avó era corintiana, então todo mundo me subornava muito, tentava me convencer a torcer por um time, pelo outro, meu pai é santista. E aí nessa aí não teve chance para mais ninguém, né? Aí o Santos ganhou mesmo, justo no dia mais triste da história dele, né? Que é quando o maior jogador de todos os tempos deixou de jogar ali pelo Santos e tal. E uma pequena curiosidade, só porque eu já fiz um vídeo com meu pai. E o seu filho é santista?
O Matias eu consegui fazer ele santista, vendo muito jogo e tal. Ele é santista. Não, não, mas é meio assim, né? Não, ele tem 8 agora. Não é um santista fanático e tal. Ah, não é um futebologista fanático também ainda, né? Mas ele só é fanático por PKXD, Brawl Stars, sabe? Jogos de videogame. Ainda não É, entrou no futebol. Mas vê, torce, grita. E eu acho que ele dá uma certa sorte, porque quando ele entra ali, né, às vezes sai o gol, às vezes o João Paulo defende, o que está acontecendo muito, né? Ele salvando ali e tal. Mas ele gosta, mas ainda não é um santista fanático, não. Ah, mas já conseguiu fazer virar santista, assim. Meu pai fala que para ele foi muito difícil porque eu sou de uma geração em que ser santista era alguma coisa muito difícil, né? Hoje em É, dia já não é tão mais complicado assim. Mas então vamos falar um pouco dos livros, que é meio que o tema vamos da lá. nossa série. Mas Aham. eu não sei se já aconteceu de você falar especificamente sobre os seus livros do Santos. Ah, Acho que não. não sei, assim, o pessoal que está assistindo possivelmente é cientista, mas, enfim, eu sou estudante de letras, de literatura. O Toreiro é um escritor muito prolífico, trabalhou em várias áreas. Você pode até falar melhor, mas enfim, como roteirista, como romancista, agora está muito forte na literatura infantil também, né? E mas a nossa temática aqui é um pouco sobre o Santos. Eu até quero falar um pouco sobre os outros temas, mas eu gostaria muito, muito de tirar todas as minhas dúvidas e suprir minhas curiosidades sobre os livros do Santos. E eu vou começar falando sobre um dos meus livros favoritos na vida, com certeza é o seu livro que eu mais gosto, que é o Santos, o Time dos Céus, né? Eu queria saber então um pouco sobre como que foi o processo de surgimento desse livro, como que foi a criação, porque eu acho que ele saiu, eu não tenho certeza, eu não comprei ele quando saiu a primeira edição, eu nem sabia que ele existia, eu fui descobrir muito tempo depois, e muitos anos depois eu consegui comprar, mas ele saiu junto com outros livros, ele era meio que uma série dos Grandes de São Paulo, porque essa primeira edição de 98, ela é uma edição muito chique, muito caprichada, É. capa dura, ilustrações, formato grande, e aí eu queria saber como que foi esse processo, de onde surgiu a ideia, de onde surgiu o Brás Cubas dos Santos, como que foram as conversas com a editora, esse processo todo de fazer um livro. Bom, não existia ainda a coleção de futebol, sabe? Depois teve a camisa 13 e tal. Mas ainda não tinha livro de futebol, era uma coisa bem rara, né? Do Santos, então, sabe, tinha o livro de ouro. ah, Talvez o Guilherme Guarchi já tivesse feito alguma coisa, mas é raro, né? Não tinha ainda livro do Santos. Aí a DBA, a Doria Books, quis fazer uma coleção com escritores, né? Então chamou o Inácio Brandão para falar do São Paulo. Ele é ferroviária, né? Mas aceitou falar do São Paulo. Do Palmeiras foi o Alberto Helena. E do Corinthians, Foi acho o que que foi o foi, eu Juca. acho, Foi o né? Juca, é. Acho que foi o Juca. E para fazer o Santos, ele me chamou. Nessa época, eu acho que eu estava começando a escrever na Folha de Futebol. Eu comecei a escrever em jornal, no Jornal da Tarde, em 94, final de 94. Fiquei até o final de 97 e depois entrei na Folha tal, para falar só sobre futebol. O Jornal da Tarde era sobre qualquer coisa. E aí me convidou, eu topei, né? Achei interessante para fazer um. Nunca tinha pensado em fazer um livro sobre o Santos. E chamei o Marcus para escrever comigo. A gente tinha escrito o Terra Papagalle um ano antes, que é um romance histórico sobre o descobrimento do Brasil e tal, para fazer em dupla para ser mais divertido. E a gente começou a pensar, e assim, contar a história do Santos a seco, a história mesmo, era meio sem graça, né? Então a gente pensou num cara, um personagem para contar. Um garoto, e que aí a vida dele ia se misturando com a história do Santos, tal, ficou mais interessante, né, do que contar
só a história do clube e tal. Então, a gente começou a montar, o nome acabou aparecendo, né? Brás Cubas, que é o fundador de Santos, mas também é o personagem do Machado de Assis, né? Que é o morto que escreve, no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí a gente achou perfeito o nome. E também para o final, porque aí ele estaria morto no final, né? Ele contaria morto, isso parecia bom também, porque ele podia contar a história toda. Tal. Teria nascido em 1900, o que é bom, porque a gente não precisava fazer conta para a idade dele. E ele teria sido o garotinho que entregou os convites para a primeira reunião do Santos, lá no Concórdia e tal, né? No centro da cidade e tal. Aí a gente gostou e foi contando, inventando a história dele, a mulher, filhos, né? E doidices na vida pessoal, sempre cruzando com o Santos, né? De alguma forma, tal. Ele trabalhou na Vila Belmiro como um cara que mudava os números dos gols, vendeu comida ali na vila, né? Foi misturando a história dele. Também foi condutor de bonde, enfim, um cara que ficou sempre com a vida ligada ao Santos. Ele prometeu para a namorada dele que assim que o Santos fosse campeão, ele se casaria com ela. E aí o Santos foi trivice, né? Teve uma época ali, no final dos anos 20, começo dos anos 30, que o Santos foi trivice. Aí ela falou que chega, chega. Não, trivice é igual a campeão. Então, aí eles se casaram. Então a ideia foi essa, né? Foi inventar um cara para contar a história do Santos. Eu acho que aí ficou mais pessoal, mais quente, mais humana a história, né? Uhum. E sabe que eu não sei se você, certamente você não vai lembrar disso, mas cheguei a entrar em contato com você por e-mail na época do blog do UOL, perguntando onde que eu comprava. Foi acho que uns 2 anos antes do lançamento da edição de 2007, né? Que Aham. eu tenho também, claro, autografada por você, dedicatória, tudo, meu orgulho. E é porque eu sentia muito isso, assim, eu sentia que era muito interessante ter uma história contada de um clube de futebol sem ser Aham. algo documental, né? Estritamente documental. Então, quando eu procurava na internet sobre o livro, eu só lia o primeiro capítulo, a primeira parte, assim. Meu nome é Santos, Brás Cubas do Santos. Eu ficava tipo, nossa, deve ser muito legal essa história. E eu nunca consegui ler, né? Para quem tiver curiosidade, o primeiro vídeo da nossa série é sobre esse livro. E eu falo exatamente isso, de como foi difícil achar esse aqui. Eu achei num sebo muito tempo depois, mas muito, muito, muito tempo depois. É raro, porque quem, né, saiu só essa edição, né, desse livro assim bonitão, capa dura, lindo, né? Uma diagramação moderna, tá? É lindo até hoje o livro. Não, ele é Fotos maravilhoso. ele é super caprichado, né? E Não, custa caro. Eu tenho um aqui também, nem vendo, nem empresto. Né? não, e assim, eu achava no Mercado Livre, assim, era super caro para a época, e eu É, fazia o pedido e nunca tinha para vender, assim, ele já estava esgotado fazia muito tempo, e aí eu achei num sebo, aleatoriamente, acho que até foi na rua de casa em Curitiba, assim. E puxa. aí eu nem pensei duas vezes, né? Tipo, comprei, logicamente, tenho aqui, é um dos meus orgulhos, como eu disse, também foi objeto de pesquisa. E aí tem a passagem exatamente da despedida do Pelé no livro. E eu queria, como foi esse seu momento de virar torcedor? Para mim é o momento mais emocionante do livro também, que é, vou dar aqui os spoilers, mas enfim, leia o livro que vale muito a pena. É quando a esposa do Brás Cubas dos Santos, a Yolanda, morre, né? Então Ah, ele entra muito em choque e ele para de ir nos jogos só porque o neto dele levou ele. é. Como que foi essa relação com a sua memória afetiva, assim? Também ter visto de você ser levado pelo seu pai e o neto levar o Brás Cubas. Ah, fez parte da vida, né? A morte e tal. Você vê que tem um problema com a morte, sempre tem morte em livro meu, é um assunto recorrente, né? É uma coisa na qual eu penso muito, infelizmente, talvez. Não, talvez não. Mas eu achei que era bom, né? Ter essa queda grande, que coincidia, acho que numa época do Santos ruim também e tal. Até uma época de tristeza, eu achava bom.
Porque um livro tem que ser assim, né? Ele tem que ter altos e baixos. Se você colocar ele sempre baixo, é ruim. Se coloca sempre alto, também é ruim. Você tem que fazer um sobe e desce sempre. A vida é assim. Ah, é, espero que sim, né? Porque a gente está em uma baixa tão longa já. Puxa vida, e pelo amor de Deus. Né? Com pandemia, Bolsonaro, é uma fase difícil. Não, não, tá difícil, tá bem difícil, olha. Então, uma baixa longa. Assim. Ah, então, eu achei que era bom para a história, assim, que tivesse uma tristeza grande, para depois ter uma subida grande. É uma coisa normal nas histórias, né? Tem que ter Eu acho que é uma o passagem. relevo da história, né? Tem que ser acidentado, senão fica muito ruim. E, bom, é porque eu acho que é muito bonito e, de fato, ele é muito harmonioso no sentido acho que do segmento da história mesmo. De fato, ele dá alguns contrastes, né? Com um momento muito feliz que o Santos viveu e daí É. esse, Eu fiz também o roteiro do Pelé Eterno, que sofre desse problema, porque ele é quase só felicidade, né? O cara é campeão do mundo com o Santos, né, 58, aí é em 62 de novo, aí em 62 ele é campeão do mundo no futebol, em 63 ele é bicampeão, sabe? É uma coisa ruim no filme. Tá? 66 é um alívio, que ele perde, né? Perde a Copa e tal. Graças a Deus que perdeu, porque aí 70 é mais alegre, né? Ele sobe mais. Então tem essa questão. Você vê que o Pelé é difícil escrever, é muita felicidade junto. era muito perfeito, né? Ele Né? E ainda junto aquele time ficar. espetacular da década de 60, né? É uma monotonia você contar aquilo lá. Ainda bem que tinha o Palmeiras, né? Ainda bem para o livro, para a vida não, era melhor que não tivesse. Mas ainda bem que no livro tinha o Palmeiras para quebrar um pouco aquele negócio, senão a gente seria campeão 11 vezes seguidas, né? Ia ser nossa, uma maravilha. Fazer Para o camisa. torcedor, sim, para o leitor, talvez não. Sim, para nós seria maravilhoso. É, Falando em ainda bem que tem o Palmeiras, é só porque o Marcus, ele é palmeirense, né? Ele é o seu grande parceiro. E ele é seu parceiro não só de livros do Santos, na verdade, ele não escreveu o dicionário, né? O dicionário Santista ele não tá, né? Ou ele o ajuda. dicionário escreveu também, está lá. Escreveu também. E eu queria É. saber como que é esse processo criativo seu e dele, assim, porque ele escreveu com você tanto o Terra Papagaio, quanto os livros do Santos, quanto continua nos livros infantis agora, né? É. E como que é esse diálogo entre vocês? Como que é o, o modus operandi aí da criação literária de vocês? Bom, a gente se conheceu trabalhando como revisores na revista Química e Derivados, né? E aí a gente viu que tinha um humor parecido, gostava dos mesmos caras, Machado de Assis, o Laurence Sterne e tal. Então, a gente fez umas musiquinhas juntos, uns quadrinhos engraçadinhos, né? E aí a gente começou a fazer livros. E inventou um jeito de trabalhar. A gente tentou vários. O que deu certo foi o seguinte, né, que a gente usa até hoje quase sempre. A gente planeja o livro juntos, né, lê bastante sobre o assunto, a gente sempre parte de uma leitura, né, talvez porque os dois sejam jornalistas de origem, então a gente sempre precisa de uma base. Aí a gente lê sobre o assunto. Agora, por exemplo, a gente está escrevendo sobre independência. Então a gente leu bastante. A gente planeja o livro juntos, né? E aí um cara escreve tudo. Geralmente, às vezes não, mas geralmente sim. Um cara pega e escreve o livro todo. Aí o outro pega o que o primeiro escreveu e reescreve tudo. Aí o primeiro pega e faz uma terceira versão. O segundo pega e faz uma quarta. O primeiro pega e faz uma quinta. Né? Quando a gente acha que está bom, aí a gente faz versões conjuntas. Né? Por Zoom, como a gente aqui, ou ao vivo. Né? Aí eu fico indo na casa dele todo dia, né? Durante um tempo, a gente vai lendo em voz alta e refazendo o livro. Tal. Às vezes tem que voltar para a prancheta e refazer coisas, né? Capítulos inteiros, ou em alguns livros a gente repensou o livro e decidiu recomeçar.
Mas é assim, planejamento conjunto, versões individuais, versões conjuntas, e aí acaba. O da independência, como são contos, contos não, mas como são personagens, né? Cada um conta uma independência do Brasil, porque o Brasil teve várias independências, né? Ganhou a de 7 de setembro, mas, por exemplo, 12 de outubro era festejada a independência, era o dia da aclamação, era o dia certo. Na Bahia é 2 de julho, que foi de 23, que foi quando ganhou a guerra, né? Também pode ser 2 de setembro, que a Leopoldina assinou dia 2 de setembro. Aí o Dom Pedro gritar no mato não vale nada, né? Ou, se você for um cara assim, rigoroso e burocrático, é só em 29 de agosto de 1825, que foi quando Portugal assinou, tá? O Brasil pagou, né? Então, na verdade, a nossa independência é comprada, o Brasil pagou uma indenização gigante, ficou com a dívida externa de Portugal, e aí Portugal falou, tá bom, então vocês são livres agora. Então, enfim, e aí cada personagem vai contar a história, né? A sua independência. Então, são contos independentes, aí a gente dividiu, mais ou menos. Então, a Quitéria vai contar a independência da Bahia, a Leopoldina vai contar a sua independência, o Rothschild vai contar a independência conseguida com dinheiro e tal. Aí a gente dividiu, mas mesmo assim vai trocar depois. O que ele escreveu, eu refaço, o que eu escrevi, ele refaz. E no final a gente vai fazer tudo junto. Os que foram crônicas também aconteceu isso? Não, né? O Cabeças de Bagre ama O futebol. Cabeças, o Marcos sempre palpita, né? Nos Uhum. textos, tal, foi organizador, tal. Então, mesmo nesse que eu sou sozinho, tem a sombra do cara ali dando palpite, tal. E esses do Santos, algum deles, o primeiro texto foi do Marcus ou foi os dois foram seus? Eu não consigo lembrar, não, viu? É difícil. Eu sempre tento empurrar para ele o primeiro texto, sabe? Hum. O Marcus é um cara mais rápido que eu. Ele é operoso assim, consegue trabalhar horas seguidas. Eu consigo tiros pequenos, sabe? O Marcus é mais zen budista, ele consegue entrar em zen ali, trabalha várias horas, tal. Eu não, eu às 10h30, eu acordo muito cedo, né? 6 e pouco, tal, mas 10h30 eu pifo, e aí umas 3h30, 4, o cérebro pega de novo. Né? Então eu trabalho assim, aos tirinhos. Marcus não, Marcus é invejável nisso. E ele não ficou nem um pouco santista depois de escrever sobre o Santos da maneira como foram esses livros aí? A maioria foi Marcus que fez, eu acho, né? Não é uma maioria gigante, tá? É. E então, deixa eu perguntar sobre o dicionário cientista que eu ainda não falei aqui na nossa série de literatura. E eu, infelizmente, não tô com a segunda edição, eu só tô com a primeira, que é da DBA também. Eu tenho a outra, que é da Ediouro, se eu não me engano, né? É Aham. a segunda versão da coleção, que é da coleção Camisa 13, né? Que já é uma coleção recente, que teve essa pegada também de livros escritos por torcedores, mas juntaram vários outros, né? Não foram só os grandes de São Paulo. Uma coisa que eu queria saber, assim, primeiro, de novo, quero saber como que foi esse processo de que foi da DBA também, então talvez eles tenham achado que tinha funcionado bem. Como é que teve esse processo de mudança de editora? E quando você criou o dicionário cientista, você pensou, nossa, é nessa coleção que deveria estar o Santos, o time dos céus, ou não? Você achou, nossa, agora eu vou fazer esse livro aqui que é tipo um dicionário. Como que foi todo esse processo do dicionário cientista na camisa 13? Ah, não, eu nem pensei em usar o mesmo texto, não. Tinha que ser um texto novo. E eu tinha pensado em escrever um romance em forma de dicionário. Sabe, contar a vida de um cara em forma de dicionário, tal, que eu ainda acho uma boa ideia, acho que talvez um dia ainda faça. Mas quando convidaram, eu falei, poxa, aquela estrutura de dicionário é bacana, porque eu fico dando saltos no tempo e vou sempre surpreender o leitor. Né? Ele vai ler lá uma palavra, não vai saber o que é. Né?
sei lá, camarão. O cara vai pensar, será que é um camarão? Não, aí você vai ver, é o jogador, tal, né, que fez muitos gols, parará, parará. Então, discurso, né? Aí, acho que o leitor fica intrigado, que discurso é esse e tal? E aí é o discurso para receber a primeira máquina de cortar grama do Santos, que teve discurso e tal, né? Então, essa que foi a ideia. Aí eu conto a história do Santos, não tem um personagem, mas tem uma estrutura que eu espero que surpreenda o leitor, né? Que ele leia de um jeito diferente. E como o X era muito difícil, o livro ficou Santos de A a Z, mas sem X, porque é muito difícil achar o X, né? E aí, quando o Santos foi campeão, em 2002, com o Diego e o Robinho, aí a gente fez um encarte. Certo, pessoal, tivemos aqui um pequeno problema técnico, coisas da internet, mas estava falando então dessa questão do dicionário cientista que teve um encarte, né, que veio com o X depois, e que, então não foi uma coisa, que era uma coisa que eu ia perguntar, não tinha esse planejamento antes, de tipo, se o Santos for campeão, eu faço um encarte com o X? Não tinha, né? Porque a gente nem tinha o sonho do Santos ser campeão com um monte de garoto ali, né? A ideia, acho que em 2002, era não cair. Mas aconteceu mais um milagre santista aí, né? A gente acabou tendo aqueles garotos brilhantes, muitos no momento mais brilhante da sua carreira, né? E aí o Santos ganhou e a gente fez um encartezinho, só com verbetes com X misturados, né? Tipo show, virou com X. E aí a gente contou a história do campeonato de 2002, só com o X, sabe? Foi um campeonato muito feliz, né? Eu lembro que no dia eu ia participar do programa do Juca. Ia ser eu, Juca e Sócrates. Cara, se perdesse, já pensou o inferno que seria, né? Mas aí ganhou. Eu fui levitando até o estúdio para falar lá com eles. E o Sócrates, ele era cientista, pelo menos, em algum momento da vida dele. Só na infância, né? Só na infância. Depois ele virou um corintiano. Eu perguntei isso na cara dura, assim, né, pra ele. Ele falou, não, depois que você joga pelo Corinthians, com aquela torcida, não tem jeito. Ele era um corintiano mesmo, mas na infância, santista. E terminou a carreira no Santos, então acho que... teve aquele jogo, eu fui lá ver, né? Teve a tabelinha com o Careca. Puxa, ele perdeu um gol lindo ali, que quase saiu, lembro bem. Foi uma pena, né? Ele podia ter chegado uns 5 anos antes, seria sensacional. Nossa, seria muito legal. Então, esse é o encarte. Nessa edição então eu ganhei esse livro de 2002, né? Logo depois eu tive... Então, a primeira edição dele não tinha o encarte, ou essa... Não tinha. Quando ele foi lançado não tinha, né? Porque eu sabia que ele já existia antes, e aí quando eu consegui, que foi um presente de alguns amigos, aí já veio com o encarte, fiquei super feliz, tipo, nossa, que legal, eles já atualizaram com o título de 2002, então eu achei muito interessante. E no começo desse livro, é que eu não tô com a última edição, então eu não posso dar mais detalhes, assim, eu não lembro direito também as diferenças de uma para outra, porque eu gosto muito de comparar, né, as edições. Mas no começo desse aqui, diz que um dos verbetes é mentira. Qual verbete é esse? Eu nunca descobri isso. Diz que o verbete... tem um verbete que é mentira. É um verbete de um número. Não vou lembrar, 17, 53, alguma coisa assim. Onde tudo na vida de alguém teve esse número 17 e tal. Mas a graça é que é para dar uma dúvida no leitor, sabe? Para não falar que assim é tudo verdade. Para ele sempre desconfiar, falar, isso aqui deve ser mentira, isso aqui pode ser mentira, isso aqui pode ser mentira. Para tentar botar uma grama de literatura ali, uma grama de ficção na não ficção, né? Como você diz no livro, inclusive, até porque a história do Santos é tão fantástica que parece que tudo é inventado, né?
E eu vou perguntar uma coisa que não é falado nos seus livros e eu gostaria de saber se tem alguma relação com isso que eu vou perguntar. A história de que o Santos parou a guerra. Muito se discute sobre isso, de que o Santos talvez não tivesse parado a guerra e que tudo fosse uma lenda. Então é um assunto que não aparece muito nos seus livros. É um pouco por causa disso, porque você não acredita que isso tenha acontecido? É isso, tem muitas versões, né? Então você fica ali, é meio esquisita, parece que é uma outra coisa e tal. Então aí não ficou bom, sabe? Porque eu podia assumir e contar como se fosse mentira, e seria bom, né? Mas como é uma coisa que fica assim nublada, né? Aí eu não toco muito no assunto, não. E mesmo assim, é um assunto difícil para a torcida santista, porque grande parte dos torcedores crê assim, muito firmemente nessa história, os jogadores, assim, os próprios jogadores da época, assim, tem isso muito claro, né? E aí muita gente discute, porque naquele dia o Santos não poderia estar nesse lugar, ou essa guerra não parou por causa disso, então... ou teve um cessar para atravessar só, é bem nublada a coisa, então não pareceu ser tão importante. E eu acho interessante exatamente isso, que é um elemento que é muito lembrado da história do Santos e que eles acabam não aparecendo aqui. Se a guerra tivesse acabado, né, mas parar por um dia também não tem muita graça, né? Seria impressionante, assim. Não tem muita graça mesmo, porque não é como um amigo meu, um aluno que eu tive, que eu dava português para estrangeiros, que era sírio, ele falou assim, não, se a Síria se classificasse para a Copa do Mundo, a guerra acabava. Ele falou isso, assim, porque daí todo o país ia parar para ver a Síria na Copa do Mundo, que ela quase conseguiu no mata-mata contra a Austrália, lá na Copa Asiática. Então, às vezes acontece, né, esses fatos que o futebol provoca, né? E você tem essa coisa de livro favorito? Tem um que você mais gosta entre esses dois? De toda a sua bibliografia? Entre esses dois, acho que o Santos Time dos Céus é mais literatura, né? Eu gosto mais. Ele também é mais belo. Aquela primeira edição, né? Aquela primeira edição é muito bela. Então, acaba sendo o favorito entre esses dois, sim. Tem outros de futebol, tem uma história de futebol, que é o de criança, esse eu gosto muito, é o meu livro mais lido, ganha de Chamaça, Terra Papagaio, Chapeuzinhos Floridos, é o meu livro mais lido, uma história de futebol, que virou um curta, né, que dá para ver fácil na internet, que concorreu ao Oscar e tal, né. Eu até fui lá, diz que foi divertido. Tem os de crônicas, tem o que ninguém leu quase, que é 9 contra o 9, que é uma história de detetive, que se passa lá na 4ª divisão, é um centroavante, o Beleza é assassinado e tal, é divertido. Então tem outros, mas acho que de futebol, uma história de futebol e o Santos Time do Céu são os mais bacanas. E se for contar todos os seus livros, qual seria o favorito? Aí muda, é engraçado, né? Muda de acordo com a época. Uma história eu gosto muito até hoje, né? Uma história de futebol. Hoje eu ficaria com uma história de futebol e com Terra Papagaio, eu acho. Né? Tem um novo que vai sair que chama Castelos. Eu estou acompanhando pelo Facebook. Eu tenho um carinho imenso por ele, porque ele foi inventado comigo contando histórias para o meu filho dormir. Eu contava sempre uma historinha de castelo. Então, afetivamente, esse livro ficou um livro amado, que é para você contar histórias para o filho dormir, né? E depois ver um livro, é um negócio bacana. Uma história de futebol, a mesma coisa. Eu chorei muito durante uma cena lá que tem, quando morre um personagem e tal, tem um diálogo. Eu chorei muito, e aí, emocionalmente, ele ficou sendo o favorito. E o Santos, o Time dos Céus, eu derramei umas lágrimazinhas no final também, quando ele morre, né? Fica sabendo. Então, todo livro que tem... acaba não sendo pelo valor literário,
ou pelo valor monetário, né? O amor por um livro acaba sendo mais por conta dessa ligação emocional que se tem com ele. Alguma coisa que aconteceu durante a escritura ou depois, né? Eu acho muito legal que você trouxe uma história de futebol. Eu ia comentar, ia ser um dos tópicos aqui, porque de fato é um livro que acabou ganhando muito destaque, muito pela coisa do Oscar também, né, de ter virado curta-metragem. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, de como que foi. Ele é uma história real? Não, né? Ou é? É um pouco real, E na verdade foi o curta que deu origem ao livro. O Paulo Aquilini, a história é assim. O Paulo Aquilini, que é o diretor do curta, ele estava muito triste um dia, porque o Santos foi perdido mais uma vez. E aí um funcionário do pai dele, travou aqui. Um funcionário da Sharp chegou e falou pro Paulo: "Pô, Paulo, você está triste, tem uma história para te contar. Quando eu era pequeno, eu joguei com o Pelé no 7 de setembro e tal. Esse homem era o seu Aziz, né? Apelido Zusa, que é o personagem do filme. O Paulo gostou muito dessa história, escreveu um artigo para o Jornal da Tarde e tal. E passou um tempo, ele me procurou e falou que queria fazer um curta com isso, né? Eu falei, vamos lá, bacana. Aí eu fiz a história junto com um amigo meu, Maurício Arruda, contando a historinha desse time, a final do campeonato, tal, como é que foi, e outras coisas, né? O filme, existe o jogo e vários flashbacks no meio desse jogo. Que ele vai acabar ganhando por 3-2, se não me engano, com 2 gols de Pelé, que depois vai pro gol defender, e um gol do Zusa, que ele faz. O Pelé cobra um tiro de meta no último segundo, o Zusa dá uma cabeçada e faz o gol mais lindo da vida dele, pena que ele não viu. Enfim. E aí o curta fez muito sucesso, né? O São Paulo fez muito bem, o curta e tal, ele ganhou vários festivais importantes, sabe? Na Índia, Chicago, Nova York, no Brasil, e acabou se classificando para o Oscar. A classificação para o Oscar é você ganhar determinados festivais pelo mundo. Ele foi um dos 5 finalistas, né? Passou também pela triagem ali dos eleitores. E aí a gente foi para lá, né? Foi smoking, tudo, tal, foi divertido. E quando você é nominado ao Oscar, você vira um cara importante. Então o Paulo foi convidado a conversar com a Universal, com a Fox, para dizer se tinha projetos e tal. E acabou que eu e o Maurício fizemos uma escaleta, né? Um argumento de como seria aquele curta transformado em longa-metragem. Aí o Paulo acabou não fazendo o longa, né? E um dia a minha editora, na Objetiva, me ligou. Eu nunca tinha feito um livro para criança. E aí ela me ligou e falou: olha, vai ter um concurso nacional gigantesco. Você não quer escrever uma história infantil? Né? Eu sei que você não escreveu e tal, mas você não tem alguma coisa? Eu lembrei de uma história de futebol e falei: olha, acho que eu consigo fazer uma história assim para criança e tal. Aí fiz. Foram dias muito felizes, porque eu tinha 12 dias para escrever o livro. Mas, claro, a estrutura já estava montadinha, né? Então foi fácil. E eu passava o dia todo escrevendo, sabe? Me concentrando ali, parava na hora do almoço, ia nadar, voltava, almoçava e voltava para escrever e tal. Então foram uns dias de concentração total, o que eu gosto muito, né? De fazer uma coisa só na vida, eu acho muito bom. A gente faz tantas, né? Quando faz uma coisa e essa coisa é escrever, é perfeito. Aí fiz, o livro ganhou o concurso, né? Teve mais de 2 milhões de exemplares distribuídos pelo governo federal e tal. 2 milhões, né? Aí as escolas começaram a usar, e eu não sabia que escritor ia em escola. Teve um dia que uma escola municipal aqui de São Paulo me ligou, ou mandou e-mail, não sei, mas na periferia, assim, zona sul extrema, né, Avenida com PC e tal, falou: olha, a gente leu o seu livro, a gente quer conversar com você, um dia você não quer vir na escola? Eu falei: vou, claro, né?
Aí fui até lá e aí foi uma surpresa espetacular, né? Imagina que você entra na escola e tem 300 caras que leram você. Isso não existe na vida de escritor, né? Você vai em qualquer lugar e ninguém lê o seu livro, né? Às vezes lá tem uma senhora leu um livro, é raríssimo. O Brasil não é um país de leitores, mas de repente você vai num lugar e tem lá centenas de crianças que leram e vêm, abraçam você e fizeram desenhos e fizeram músicas com o seu livro e sabem tudo de cor, sabe? Foi um negócio de chorar, assim, né? E abraçam e beijam você, nossa, que é uma emoção doida, né? Não esqueço. E aí eu comecei a escrever mais para criança. Achei, poxa, é muito bom escrever para criança, né? É uma coisa muito viva. E o ato de escrever é o mesmo prazer, né? De escrever para adulto. É a mesma busca da música, do bom personagem, dos fatos, né? De ser uma história interessante e tal. Então, hoje eu acho que a minha produção é meio a meio, né? Metade para adultos, metade para crianças. E eu não sei, eu tenho achado, inclusive, que você é mais um autor infantil agora. Até porque acho que a última live que eu vi sua era ainda sobre literatura mais infantil, e agora o Castelos parece bem infantil também. O Castelos mas se você for ver a história também, serve para adulto, porque. Acho que hoje, por exemplo, né? Eu botei lá no Facebook a história do Castelo Transparente, que é o castelo transparente, de vidro. Então o povo vê o que o rei faz. Então, se o rei fala assim, vamos comer menos para economizar, o povo fala, não. Você comeu 2 frangos no almoço, teve pudim, você vai pedir pra gente? Não. O rei fala, vamos aumentar os impostos, porque... Aí o povo fala, não, você tem aí um baú cheio de moedas que fica aí embaixo do seu trono, no segundo andar, tá? É um conto sobre transparência política, né? Se você pensar, é uma fábula para adultos. Então, até que nem é tão assim para criança, mas é para criança. Mas eu lancei o livro do Betinho, na verdade, ontem. Ele estava aqui, sumiu. Ué? Poxa, que pena. É um livro lindo que saiu, o lançamento foi ontem, que é uma história do Betinho. É muito prazer, eu sou o Betinho. É uma biografia dele, em primeira pessoa também. Usei o mesmo truque com o Santos, né, para ter um pouco mais de literatura, e não só contação de fatos. Eu cheguei a ver o anúncio dele, até fiquei bastante curioso. Não tinha visto que isso tinha sido na sua página, então muito interessante também, né? Mais uma temática importante aí. O Betinho é um grande personagem é o Betinho, o Herbert. Então tá. Não, às vezes eu tô Herbert de Souza, campanha contra a fome e tal. Né? Sim. Então não. Então beleza. É um grande personagem mesmo. Né? Eu não cometi essa gafa terrível que seria. E eu acho que é muito isso que você falou, né? Essa literatura infantil, ela, quando bem feita, ela traz muitas mensagens também para um adulto que tenha consciência, né? Eu acho que elas conseguem ser, quando bem feitas, conseguem trazer essa mensagem. A gente estuda, a gente lê muito. Eu, inclusive, tenho certeza que eu vou mandar aqui o vídeo para minha professora de literatura na escola, assim, ela é super sua fã, vai achar muito legal. E agora, dentro dessa literatura, eu queria perguntar assim, um pouco qual que é a relação que tem com o Matias. A sua literatura infantil começou com o nascimento do Matias ou já era antes? E se você planeja fazer mais literatura infantil com futebol, às vezes com o Santos, não sei, né? Pensei que você ia perguntar se eu planejava fazer mais filhos. Desculpa. Não, mas não. Não, a literatura infantil começou antes, né? Começou em 2002, por aí. O Matias é de 2013, a minha produção é de 2013. Começou bem antes, né? Talvez eu tenha começado a gostar mais de crianças e aí o Matias veio, né? Talvez tenha sido o caminho contrário, porque eu comecei a conviver com muita criança, né? Fazendo livros infantis.
O Chapeuzinhos Coloridos também vendeu 140 mil, é um número absurdo. Então, aí eu comecei a ir muito em escola, muito, né? Escola pública aqui, a não ser porque mas aqui em São Paulo, na Zona Leste, os livros são muito utilizados, então eu e o Marcos vamos sempre. É ótimo. E o Matias veio depois. Eu uso ele como cobaia. Então, por exemplo, Contos de Sacisas, tudo foi lido para ele antes. E eu fiz mudanças, né, no livro. Ele serve de cobaia. Hoje é uma ótima cobaia mesmo. Porque eu fico prestando atenção. Se ele dorme, quando que ele larga a história. Se ele se desinteressa, é porque tem alguma coisa errada ali, né? É porque falta uma curva dramática, é porque eu estiquei demais alguma coisa. Então é excelente. Hoje ele é o meu grande juiz aqui, meu grande crítico. E ele também é depois do Lelê, né? O Lelê existiu. Pra quem não sabe, o Toreiro teve um blog do seu sobrinho, o Lelê. O meu Lelê, de 8 anos, que é exatamente a idade do Matias hoje. Não, o Lelê surgiu por causa do futebol. É engraçado, porque na Copa de 2006 eu fui para a Alemanha, né, cobrir pela Folha e pelo UOL. Pelo UOL eu teria que escrever quase todo dia, e eu achei isso muito chato, né? Eu escrever e tal. Então eu inventei um sobrinho, um garoto, Leocádio, apelido Lelê, que escreveria 2 vezes por semana. Só que aí as postagens do Lelê tinham o dobro de leitores das minhas. Uma coisa frustrante. Eu falando, tal, e ele fala bobagens sobre a cidade, sobre um carro que viu, sobre um prédio, sobre os cavalos que ele viu em Berlim, e dava o dobro do que eu conseguia, falando da entrevista que eu fiz com o Robinho e tal. Pô. Enfim, mas aí o UOL viu que foi um sucesso e me convidou para ter um blog para crianças, que durou acho que uns 4 anos. O blog do Lelê. E virou vários livros também. Foi bem bacana de fazer. Mas ele conta a minha infância, né? No Lelê, sei lá, quando eu aprendi a andar de bicicleta, é do mesmo jeito do Lelê. Quando eu tive que usar óculos, é o que aconteceu com o Lelê, né? Operação de fimose, igualzinho, sabe? Então, eu acabei contando, assim, a minha infância lá. E você pretende ou planeja voltar para essas... Assim, eu tive muito contato com você na época que você tinha o blog, né? Assim, de poder ler frequentemente. E agora com o Facebook. Você pensa em... Como que você se situa nessas novas mídias sociais, assim? Eu acho que sou ruim, né? No Facebook, eu coloco, não é assim, não sou muito bom não, no meu, né? Mas no Facebook eu fiz o Diário do Bolso. O Diário do Bolso foi bem. Começo do Bolsonaro e tal, eu estava me sentindo no primeiro dia, né? Quando ele tomou posse, eu fiquei tão incomodado, assim, falei, puxa, vai ser péssimo esse negócio, né? E quando Então eu pensei, vou escrever alguma coisa. E aí eu estava com o jornal Rascunho, um jornal de Curitiba, muito bom sobre literatura, e a matéria principal era sobre diários. Eu falei, puxa, vou escrever um diário em primeira pessoa sobre, né, como se fosse o Bolsonaro e tal. Um diário não, um texto, contando como que foi a cerimônia de posse e tal, né, de acordo com o que ele pensou na hora. Aí eu fiz, foi bom para mim, né, foi catártico, tal, mas espantosa, uma maior postagem na época e tal. Aí eu peguei e fiz um segundo texto, também muita gente, sabe? Aí eu falei, puxa, acho que eu tenho que abrir né, para não misturar a coisa política e a minha vida ali no Facebook, que é a foto do Matias, gatinhos e cachorros, essas coisas.
Eu abri uma página para o Diário do Bolso, e aí ele subiu muito rápido, né? E aí o Facebook censurou. Aí subiu mais rápido ainda, censurou alguns textos e saiu na imprensa, e vários sites grandes, né? Jornalistas Livres, por exemplo, né? Carta Maior, enfim, vários sites noticiaram isso, e aí cresceu absurdamente. Hoje tem 40 mil e tal, né? Acho que nem cresce mais, porque 40 mil é um número absurdo para mim no Facebook. É mais que a maioria dos meus livros vendeu, né? E aí chegou nisso. No Instagram tem umas 4 mil pessoas, então eu não sou um craque, não. Eu acho que a internet é muito de gente que fala bem, né, que edita bem o seu próprio vídeo e tal. Não é o meu caso, né? Eu não falo especialmente bem, é divertido e tal. Então acho que eu não vou crescer muito nisso, não. Acho que sou um cara do passado. Mas nem blog, nem nada assim de novo? Não tenho, não. Acho que eu sou um profissional, né? Eu tenho que ganhar um certo dinheiro para trabalhar. É válido, é bastante difícil. Quer dizer, o Diário do Bolso é grátis, né? Que eu faço, é só para evitar o psicólogo e tal. De vez em quando até publico uns livros, mas que não dão quase nada. É mais para o leitor ter, né? Uma coisa afetiva. Mas acho que não, acho que eu vou ficar só no livro mesmo, adulto e criança, e revezando até o final da vida, acho que vai ser isso. E algum livro sobre o Santos, você pensa em escrever mais algum, ou você acha que esses dois já falaram tudo que você tinha que falar sobre o Santos? Como eu contei a história, né, e a história que veio depois, eu acabei chegando até o começo do Neymar, né, na última versão, eu acho. Esse aqui é da 2007, né? É os 2 títulos paulistas, eu acho. E esse aqui eu não tenho certeza. Eu acho que não chega no Neymar ainda. Não, esse não. Mas enfim, também não é assim. Acho que não teria o que contar do Santos, não. Talvez uma coisa muito pequena, sabe? Aí talvez valesse a pena contar a vida de Araquém Patusca, de Urbano Caldeira. Aí talvez valesse a pena, talvez tivesse uma graça, né? Ou reeditar só crônicas, aí acho que dá um livro requentado, talvez, só com crônicas sobre o Santos, né? Aí acho que teria uma certa graça, mas seria uma coisa requentada, né? Não teria nada muito novo e tal. Não sei se é bom pro leitor, né? E, assim, meio para terminar, assim, já tá de novo terminando o nosso centro. Bom, você falou de crônicas, eu ia terminar, mas eu só queria fazer um comentário que aquela sua crônica sobre 95 é uma das crônicas que eu mais gosto, né? Pra quem nunca leu procura na internet, o Toreiro retrata o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol mundial, que é o Santos 5 Fluminense 2, como se fosse uma batalha viking. Então é um texto espetacular, assim, eu gosto muito. E seria ótimo se tivesse um livro que trouxesse essas crônicas de volta, principalmente fosse falar sobre o Santos, eu adoraria. Mas teve muita coisa boa no blog também, né? Aquele campeonato que você detalhou como se fossem duelos de bang-bang, de faroeste, eu achava muito criativo, gostava bastante. Mas eu queria saber, assim, então, hoje, o Toreiro de hoje, assim, o que é o Santos hoje pro Toreiro, assim? O que ele já foi, o que ele é, como que o Toreiro vive o Santos hoje em dia? Hoje é meio que remédio pro coração, né? Quer dizer, ele gera necessidade de, porque tá tão tenso todo jogo, né? Tão sofrido, sabe? Esse último 1-0 que ganhou do Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, né? Que difícil que tá sendo ver. Mas é uma coisa boa, é uma coisa que me diverte. Então, por exemplo, o Santos ganhou esse jogo do Atlético Paranaense, poxa, eu tive, 2 dias bons, foi bom. Quando perdeu 2-0 para o América Mineiro, dá uma zedada, né, no fim de semana, assim. Nossa, horrível. Mas eu não sou um torcedor fanático, né? Eu nunca chorei assim, sabe? A derrota para o Corinthians,
ali o último gol, minuto, o gol do Ricardinho, não chorei. 82, quando a gente perdeu a Copa do Mundo para a Itália, não chorei. Então eu não chego a chorar, assim, fico triste e tal, mas não me dói tanto. Então não é assim, não, uma coisa fatal, sabe, que eu sofra. Ainda bem que não é assim, porque se fosse, né, hoje em dia ia ser difícil. Mas acho que é um jeito até de manter a saúde, né? Não ser tão fanático e tal. Eu acho super saudável não ser tão fanático. Eu gostaria até de torcer um pouco menos, se fosse possível. Não se fosse o tempo do Giovani, né? Aquele time do Neymar e do Robinho, puxa, eu tentei ver todos os jogos ao vivo do Neymar e do Robinho, sabe? Eu vi quase todos. Aquilo foi uma época espetacular, ali era bom ser fanático. Você tomar um gol e virar para 10-1, que tempo irreal que a gente viveu. Ali sim, hoje em dia, com esse 1-0, 0-0 e tal, é melhor não ser fanático, é melhor ser só quando as coisas estão boas. E você acha que Deus é cientista mesmo, como você disse em uma das suas crônicas de um dos aniversários do Santos, que foi o de 2002, inclusive, né? Acho que você escreveu uma carta de Deus falando que os dias iam melhorar. Você acha que Deus está olhando para nós e que vai melhorar aqui no futuro próximo? Eu sou um ateu convicto, mas nesse caso eu acho que, porque é inacreditável, né? Que um time de uma cidade de 400 mil habitantes, que não é capital, chegue a ser campeão mundial, a ser campeão brasileiro, a conseguir o que ele consegue, a se manter lá em cima ainda, né? A ser um dos únicos times que não caiu para a segunda divisão por enquanto, não sei esse ano. Então é espetacular, é um time excepcional no sentido mais estreito da palavra, né? É uma exceção, o Santos é uma exceção gigantesca, né? Então eu torço também para que siga assim, que continue na primeira divisão, sendo um dos únicos times que não caiu. Toreiro, muito, muito obrigado. Eu realmente não consigo descrever de uma maneira curta e simples o que eu estou sentindo. Eu sempre fui muito seu fã. Então, só para terminar, se você quiser deixar alguma mensagem aí para a torcida santista, para quem estiver assistindo o blog, para quem gosta de literatura, que afinal de contas é algo que eu acho que é cada vez mais importante e cada vez considerado menos importante. Eu que estudo letras, que estudei sobre isso, um pouco disso, né? Bem um pouquinho. Por favor. Acho que a ideia é essa, né? A gente está aqui num canal raro, né, que fala de futebol e literatura, que são duas coisas que talvez não se casem muito bem, né? É raro o cara que gosta de futebol e literatura, mas queria deixar um abraço para todos os que veem aqui o canal, porque com certeza você é um cara raro, um cara interessante, que tem essa paixão pelo futebol e também esse gosto pela literatura. Então, eu queria deixar um abraço para todo mundo e esperar que a gente tenha bons tempos de futebol e de literatura, né? Que a gente tenha bons livros e boas vitórias do Santos. Bons livros, boas vitórias, bons dias, né? Dias melhores aí para o futuro próximo, assim, que tá cada vez mais difícil, estamos cada vez mais precisados, né? 22 está demorando a chegar, né? Nossa, a eleição tá longe. Penso nisso e já me dá uma... Pelo amor de Deus, né? Enfim, para todos que assistiram, muito obrigado. Esse foi José Roberto Toreiro, um dos meus ídolos, o cara que eu escrevia antes de pensar em ser qualquer coisa na vida. Eu já lia o Toreiro. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado, muito obrigado, Toreiro. Sempre que quiser participar de novo, sempre que se colocar à disposição, você será bem-vindo, nem que seja só pra gente comentar o 1-0 do Atlético aí. A gente passa aqui 20 minutos falando do Atlético, mas muito obrigado pela presença. No próximo campeonato de Santos, quando a gente ganhar, a gente faz uma bacana. Tá combinado, tá marcado, eu vou cobrar.
Ou 3 vices. 3 vices também vale, como no Brás Cubas do Santos. Né? A Yolanda cobrou com 2, ela falou que 2 vícios vai. É? 2 vícios tá certo. 2 vícios vai bom. Então, pessoal, por gentileza, se inscrevam, compartilhem, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, deixe aí que sugestão de livro você gostaria de saber mais sobre. Inclusive os livros do Toreiro, a gente dá uma buscada. E muito obrigado, Toreiro, para cima deles. Obrigado, Danilo. Valeu. Tchau, um abraço para todo mundo. Abraço.